Série Esperança na Crise Final, parte 42. As sentinelas celestiais, fiéis ao seu encargo, continuam com sua vigilância, posto que um decreto geral haja fixado um tempo em que os observadores dos mandamentos poderão ser mortos, seus inimigos, em alguns casos, se antecipam ao decreto e, antes do tempo especificado, se esforçam por tirar-lhes a vida. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda a alma fiel. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem tão impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos sob a forma de guerreiros. Grande Conflito 631. O decreto que será promulgado contra o povo de Deus há de oferecer muita semelhança com o de Assuero contra os judeus nos dias de Ester. Testemunhos Seletos 2, 149. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhes desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades, vilas e reunir-se-á em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Muitos encontrarão refúgio na fortaleza das montanhas. Grande Conflito 626. Abandono das cidades. Bondosamente tem-nos Deus dado advertências antecipadas com respeito aos tempos de perplexidade que aguardam a Igreja, especialmente quando for promulgado o decreto que tira aos observadores do sábado o direito de comprar o necessário para a vida. Muitas famílias, à medida que o Senhor abrir o caminho, abandonarão as cidades, antecipando-se à crise, e por muitas razões válidas escolherão para sua residência um ambiente rural que favorecerá o bem-estar físico e espiritual. Ali, numa parcela de terra, poderão cultivar os alimentos para a sua família. Não nos devemos colocar onde sejamos forçados a estar em íntima relação com os que não honram a Deus. Brevemente, virá uma crise quanto à observância do domingo. O grupo dominical está se fortalecendo em suas falsas pretensões e isso significará opressão aos que decidem observar o sábado do Senhor. Devemos colocar-nos onde possamos observar o mandamento do sábado na sua plenitude. E devemos ter o cuidado de não nos colocarmos no lugar em que se torne difícil a nós e a nossos filhos guardarmos o sábado. Se, pela providência divina, pudermos conseguir um lugar distante das cidades, o Senhor quer que o façamos. Tempos trabalhosos estão diante de nós. Mensagens Escolhidas 2, 359. Bem depressa se aproxima o tempo em que o poder controlador dos sindicatos será muito opressivo. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, onde poderão cultivar seu próprio mantimento, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério. Devemos começar agora a atender às instruções que a miúde nos têm sido dadas. Saí das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres da interferência dos inimigos. Mensagens Escolhidas 2, 141. Fuga de emergência. Quando a lei dominical for editada e posta em vigor em toda a sua plenitude, será tempo de os fiéis abandonarem as grandes cidades, e isto poderá ocorrer muito breve. Depois que findar o tempo da graça, enquanto as pragas ainda estiverem caindo e quando se promulgar o decreto de morte, os filhos de Deus fugirão das cidades pequenas, dos povoados e das áreas povoadas. Não é tempo agora de o povo de Deus estar fixando suas afeições e entesourando neste mundo.
Não vem muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, o arrogar-se da nação americana, os Estados Unidos, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, será uma advertência para nós. Será então o tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório a sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Testemunhos Seletos 2, 166. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que lhes desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Muitos encontrarão refúgio na fortaleza das montanhas. Muitos, porém, de todas as nações e de todas as classes elevadas e humildes, ricos e pobres, negros e brancos, serão arrojados na escravidão mais injusta e cruel. Os amados de Deus passarão dias penosos, presos em correntes, retidos pelas barras da prisão, sentenciados à morte, deixados alguns aparentemente para morrer à fome nos escuros e nauseabundos calabouços. Nenhum ouvido humano lhes escutará os gemidos, mão humana alguma estará pronta para prestar-lhes auxílio. Ainda que os inimigos os lancem nas prisões, as paredes do calabouço não podem interceptar a comunicação entre sua alma e Cristo. Aquele que vê todas as suas fraquezas, que sabe de toda a provação, está acima de todo o poder terrestre, e anjos virão a eles nas celas solitárias, trazendo luz e paz do céu. Grande Conflito, 626 e 627. Vi os santos deixarem as cidades e vilas, reunirem-se em grupos e viverem nos lugares mais solitários da terra. Anjos lhes proviam alimento e água, enquanto os ímpios estavam a sofrer de fome e sede. Primeiros Escritos 282. O Cântico de Vitória. Graças a Deus que, no quadro profético que a pena inspirada dos escritores bíblicos e da serva de Deus Ellen White para nós pinta, o pequeno rebanho, composto pelos santos que levam o selo de Deus, mantém-se fiel, atravessa incólume a hora de prova, é protegido maravilhosamente pelo Altíssimo e termina sobre o mar de vidro, entoando o cântico de vitória. Diz o profeta: vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Apocalipse 15, 2 e 3. Eu estou contigo sempre, disse-me o bom Jesus. Quando escuro está o caminho, andarás em minha luz. Eu estou contigo sempre, me assegura meu Jesus. Na bonança ou tempestade, andarás em minha luz. Eu estou contigo sempre, me assegura meu Jesus. Na bonança ou tempestade, andarás em minha luz. Eu estou contigo sempre, me assegura meu Jesus. Na bonança ou tempestade, andarás em minha luz. Eu estou contigo sempre, me assegura meu Jesus. Na bonança ou tempestade, andarás em minha luz. Eu estou contigo sempre, me assegura meu Jesus. Na bonança ou tempestade, andarás em minha luz. Eu estou contigo sempre, me assegura meu Jesus. Na bonança ou tempestade, andarás em minha luz. Eu estou contigo sempre, me assegura meu Jesus. Na bonança ou tempestade, andarás em minha luz. Eu estou contigo sempre, me assegura meu Jesus. Na bonança ou tempestade, andarás em minha luz. Eu estou contigo sempre, me assegura meu Jesus. Na bonança ou tempestade, andarás em minha luz. Eu estou contigo sempre, me assegura meu Jesus. Na bonança ou tempestade, andarás em minha luz. Eu estou contigo sempre, me assegura meu Jesus. Na bonança ou tempestade, andarás em minha luz. Eu estou contigo sempre, me assegura meu Jesus. Na bonança ou tempestade, andarás em minha luz. Eu estou contigo sempre, me assegura meu Jesus. Na bonança ou temp
Disse-me o meu bom Rei, em tristezas, dor e lutas, ao teu lado eu estarei. Eu estou contigo sempre, me assegura meu Jesus. Na bonança ao teu